A Petrobras, em um único dia, após anunciar os seus resultados do quarto trimestre de 2023 e, consequentemente, o consolidado de 2023, acabou perdendo mais de 56 bilhões de reais na Bolsa de Valores em valor de mercado. E isso é mais do que uma Sabesp inteira. E isso por quê? Porque as ações, como vocês podem ver aí, a galera até brincou que as ações fizeram o L ali, porque esse gráfico ele realmente caiu bastante, caíram mais de 10% em um único dia. Agora, o que será que tá por trás de tudo isso? Bom, nós temos algumas linhas do balanço que chamam a atenção, mas nós temos que falar também da questão dos dividendos. Então me acompanhe até o final do vídeo, já deixem um like de vocês, se inscrevam aqui no canal e cliquem no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. E hoje eu vou fazer um convite diferente, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui no YouTube, mas não me acompanha, por exemplo, lá no Instagram. Então, aqui em cima está o meu arroba do Instagram, podem me seguir por lá, eu compartilho muito conteúdo de mercado e também algumas amenidades ali do meu dia a dia, mas estão todos convidados a me seguir por lá também, beleza? Bom, pessoal, sem mais delongas, já quero colocar então aí o balanço que a Petrobras entregou e eu destaquei aqui em vermelho os principais números pra gente observar, tá? A receita de vendas de Petrobras teve uma queda de 20,2% em relação a 2022. As despesas operacionais, isso aqui chamou muita atenção, tá, gente? Cresceu mais de 92,3%, enquanto o lucro líquido, né, da empresa acabou caindo aí mais de 33,8%. Um outro ponto que chama atenção é a questão da dívida líquida pelo EBITDA, tá? Que é um indicador de alavancagem financeira. E é claro que acima de 2,5, 3 vezes a gente ficaria preocupado. Ela fechou o quarto trimestre de 2023 em 0,85 vezes, o que não é preocupante, mas chama atenção porque cresceu em mais de 34, quase 35%. E aqui eu destaquei também a questão do dólar e do Brent. Por quê? Porque a Petrobras, ela disse que boa parte desse resultado, ele foi afetado por conta do dólar e por conta do Brent. O dólar teve uma queda muito pequena, de 3% aproximadamente, já o Brent teve uma queda aproximada aí de 18%. Então sim, isso acaba impactando mais fortemente ali o resultado da Petrobras, porque ela também acaba exportando muito, tudo isso impacta também tanto nas receitas como em parte nas despesas dela também. Então sim, isso acabou trazendo um certo impacto. De qualquer maneira, gente, esse foi o segundo maior resultado dos últimos anos. O único ponto que chama muita atenção é justamente que a variação de um ano para o outro, de 2022 para 2023, foi muito grande e é um curto prazo que a gente considera para ter uma variação tão grande, tá? Então, além do Brent e além da própria questão do dólar, é claro que existiram outros fatores. Uma outra coisa que eles falaram, principalmente das despesas terem subido bastante, é porque eles tiveram despesas muito grandes em relação a impairment, que é como se fosse uma baixa contábil ali dentro dos balanços da companhia, e que tudo isso tem a ver justamente com as perdas em campos de produção de óleo e gás no Brasil, em especial o campo Roncador, onde eles tinham uma expectativa maior de produção, e aí eles revisaram essas expectativas ali no final das contas e tiveram que fazer ali algumas baixas contábeis, porque essa revisão veio para menos do que eles estavam imaginando. Agora, outra coisa que a gente não pode deixar de fora, que acaba impactando o resultado de Petrobras também, principalmente quando a gente compara com anos anteriores, é a própria questão da política de preços. Então, antes nós tínhamos uma política de preços muito clara e hoje nós temos uma política de preço que eu tenho chamado de freestyle, porque ainda não ficou muito claro como eles fazem essa política de preço. Mas no ano passado inteiro, em todos os vídeos que eu fiz da Petrobras aqui no canal, eu mostrava para vocês essa imagem aqui pra gente avaliar como que estava a defasagem de preços da Petrobras. Então aqui o que nós temos atualmente é uma defasagem de mais de 10% para a gasolina e uma defasagem de mais de 6% para o óleo diesel. Então praticamente no ano passado inteiro a Petrobras passou negociando com uma defasagem dos preços de mercado. Então tudo isso também acaba, óbvio, impactando o resultado dela, porque quando a gente olhava nos anos anteriores, ela não tinha uma defasagem tão grande.
grande. Podia acontecer ali em um momento que outro, mas em linhas gerais, ela seguia muito ali os preços de mercado. Então, claro que isso acaba impactando também o resultado da companhia. Resultado de tudo isso. E é aí que eu acho que boa parte dos investidores acabaram surrando as ações por conta disso. Nós tivemos, então, o anúncio de dividendos, que, como vocês podem ver aí, foi de 1,10 por ação. Então, quem tiver posição nas ações até o final do pregão do dia 25/4 deste ano, vai receber esse 1,10 por ação em duas parcelas. A primeira parcela em 20/5, a segunda parcela em 20/6. Bom, isso parece ser muito dividendo, né? Mas o ponto é, eles remuneraram em 76,1 bilhões em 2023. E segundo as regras que eles mudaram também da política de dividendos logo quando a nova gestão assumiu, é que eles distribuiriam 45% do fluxo de caixa livre. E esse fluxo de caixa livre em 2023 foi de mais de 155 bilhões de reais. Então, o que o mercado esperava é que, sim, você tem uma diferença muito grande e que teria espaço, inclusive, para fazer uma distribuição extraordinária que muitos já estavam acostumados, que estava acontecendo praticamente em todos os últimos anos, e ainda assim guardar grana para fazer investimentos na empresa. Mas o que eles decidiram então foi distribuir esses 76 bilhões e o restante colocar na reserva de remuneração de capital, que eles estão basicamente fazendo essa reserva falando que, olha, nós vamos fazer investimentos dentro da Petrobras que devem trazer retornos para os acionistas. E aí esse é um ponto que chama muito a atenção, tá? Porque eles estão fazendo essa reserva de capital, isso é algo que eles também criaram com a nova política, né, de dividendos da empresa, só que o que muitos investidores, muitos analistas têm dúvida é se esses investimentos, eles serão efetivos, se eles realmente trarão retornos interessantes para a Petrobras. E é válido o questionamento, gente, porque num histórico da Petrobras, principalmente quando a gente olha para 10 anos atrás, é que ela fez investimento, até mais 10, 12 anos atrás, ela fez alguns investimentos que foram muito ruins, que inclusive trouxeram prejuízos para a Petrobras. E muitos têm o receio de que essa gestão, que agora está querendo focar muito nessa questão de transição energética, também possa acabar fazendo investimentos ruins. E aí, no final das contas, pode acabar acontecendo de ela nem distribuir bons dividendos, apesar de que sim, o dividend yield está aí ainda na casa dos 18, 20%, mas ele vem caindo gradualmente desde que a gestão nova assumiu e deve continuar caindo. Quem perpetuou aqueles dividendos lá de mais de 50%, 60%, bom, provavelmente devia ser algum novato do mercado, porque desde sempre a gente avisou que isso não seria para sempre, que era um momento atípico, né, do mercado que estava favorecendo a Petrobras e que isso deveria normalizar, mas o ponto é o receio de talvez nós termos uma distribuição menor de dividendos e ao mesmo tempo esse dinheiro que será destinado para investimentos não retornar realmente para os investidores. A questão é, quem viver verá, mas o mercado tem muitas dúvidas se isso efetivamente vai acontecer. Agora, um ponto sobre essa questão dos dividendos é que sempre aparece aqui nos comentários quando eu falo de Petrobras que estatal não tem que dar lucro e que também não tem que distribuir dividendos para os acionistas. Na própria apresentação da Petrobras, gente, aqui eu quero mostrar para vocês, ela mesma traz o quanto ela contribuiu para a sociedade com o pagamento de dividendos e também de tributos. Então ela pagou mais de 276,8 bilhões que retornaram para a sociedade. E por que isso? Porque o governo é um dos maiores acionistas. Quando ela distribui dividendos e quando ela tem lucro, ela paga muito imposto, ela distribui dividendos para o governo e o governo consegue utilizar, por exemplo, esses dividendos para outros programas, para programas sociais ou até mesmo, se fosse o caso, para diminuir o déficit do próprio governo, por exemplo, nesse ano de 2024. Eles têm a meta de déficit zero e talvez se tivessem dividendos extraordinários da Petrobras, ele poderia se favorecer para tentar diminuir um pouco esse déficit. É claro que o governo já disse que não contava com esse dividendo extraordinário, contava somente com o dividendo ali já previsto, esse normativo que eles estão distribuindo, então eles falaram que não faria falta, mas poxa, com um déficit que a gente tá já meio que calculando para 2024, será mesmo que não faria falta? Então sim, gente, os dividendos, os impostos, tudo que a Petrobras como estatal, ela acaba distribuindo e pagando,
partes retorna para a sociedade. Então esse argumento de que estatal não tem que dar lucro e que não tem que distribuir dividendos, geralmente ele acaba sendo feito por pessoas que não entendem a estrutura acionária da Petrobras, né, em como tudo isso pode acabar retornando para a sociedade. Mas de qualquer maneira, como eu falei para vocês, gente, o mercado como um todo não gostou muito desse resultado, né? Acabou batendo bastante na ação. É claro que nos últimos, 12 meses ela já sobe mais de 44%, apesar dessa queda que ela teve agora nesses últimos dias. Mas a questão é, quando a gente vê esse tipo de movimento acontecendo, isso sempre nos lembra e faz com que eu volte a repetir isso, sei lá, pela enésima vez aqui no canal, que tá tudo bem você querer ser sócio do governo, desde que você tenha estômago para isso, porque geralmente as estatais, elas podem carregar uma volatilidade maior. Ora, porque você pode ter um impacto nos resultados, como a gente está vendo agora, por mudanças e influências políticas, não dá pra gente negar que tem sim a influência política, né? Ora, porque você talvez tenha uma troca de gestão ou qualquer coisa assim, como aconteceu em 2022. Então, Petrobras cair 10, 15% em um único dia é algo que parece que todo ano vai ter pelo menos 1 ou 2 pregões que isso vai acabar acontecendo. Então, se você quer ter esse tipo de empresa na carteira, prepara o estômago para quando isso não acontecer, você não sair apavorado aí, talvez vendendo naquele efeito manada, etc e tal. Então, não tenho problemas com isso, tá? Eu não invisto em Petrobras, mas eu invisto, por exemplo, em Banco do Brasil. Ele é menos volátil que a Petrobras, mas ainda assim, quem decide ser sócio de uma empresa que tem o governo como sócio também, tem que estar preparado para todos esses impactos, beleza? Bom, pessoal, acho que essas eram as principais informações que eu queria trazer para vocês hoje. Me contem aqui embaixo se vocês têm ou não Petrobras na carteira, se vocês pretendem manter Petrobras na carteira, mesmo com essa tendência de queda de dividendos, os resultados também sendo impactados. Me contem tudo aqui que eu tô sempre de olho. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.